Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui pela Decandel, sala virtual da EBD, para mais uma lição a ser estudada. Meu nome é Samuel Borges e que pedimos que o Espírito Santo seja o real ajudador nessa oportunidade em que estamos aqui para a ministração desta lição dentro desta modalidade de educação cristã, sala virtual EBD a Decandel. Estudaremos hoje a lição 6, tem por título a Igreja, Organismo e Organização. E o que é que nós temos a aprender acerca dessa lição, dentro da temática geral do trimestre, o corpo de Cristo, a eclesiologia, estudo da igreja, e onde vemos a origem da igreja, a sua natureza, a vocação e qual o papel da igreja neste mundo. Então, nesse cenário é que hoje nós estudaremos a igreja, organismo e organização. E uma coisa nós temos aprendido, né? Que a igreja é um organismo vivo, atuante, dinâmico, né? Tem órgãos, membros, né? Agora, todo organismo, toda estrutura viva precisa ser organizada, né? E em termos de introdução, é isso que nós vamos evidenciar, a importância da organização eclesiástica, fazendo algumas distinções do institucionalismo e do legalismo, que não é isso que nós nem praticamos nem queremos para a igreja, sendo igreja. Quando olhamos para a igreja primitiva, embora ela possuísse uma estrutura organizacional muito simples e ainda estava em desenvolvimento, mas era visível que tinha uma organização e funcionava, dava e, digamos assim, deu resultados, né? A lição também vai nos trazer diferentes formas de governo eclesiástico que foi se desenvolvendo ao longo do século, dos séculos na história da igreja, né? E a gente vai ver aí que tem modelos eclesiásticos com pontos positivos, negativos, mas de certa forma a lição não visa condenar nenhum destes, né, tipos de modelos eclesiásticos no governo da igreja. Vamos também ver qual o modelo eclesiástico adotado pela AD no Brasil, né? E vamos tirar lições, né, da experiência da igreja dos primórdios, que nos legou um manual de conduta, a palavra de Deus, e para nós hoje muito mais fácil, digamos assim, que já temos o manual em mãos. Eles tinham o manual em formação, né? Mas tinha também ali o Espírito Santo como o seu fiel conselheiro, de quem eles realmente demonstravam serem dependentes, né, da ação, da direção, da orientação do Espírito Santo dentro do governo eclesiástico. Então vamos aí também pensar em evitar também os extremos, né? Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido, fechado, né, pode também sacrificar a missão da igreja, ou de certa forma corromper a igreja, como nós vemos em algumas estruturas eclesiásticas dos dias atuais, a centralização em um personagem, em um líder que manda em todos os demais, que controla todos os demais, e ficou como que poder demais nas mãos de um, e as consequências não foram boas. Terminou a igreja dessa estrutura eclesiástica se corrompendo, se distanciando das escrituras, com várias consequências na sua história, em toda a sua trajetória. Isso é perceptível, né? Falamos
mais precisamente acerca do romanismo. O ponto 1 da lição traz a estrutura da igreja cristã, que ela vem com dois elementos, né? O elemento organismo, né? Mas o que é um organismo? Né? É um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. E como um corpo com as diferentes funções, né, de seus órgãos e membros. Assim funciona um organismo vivo. A metáfora do corpo para a igreja de Jesus, né, fica muito evidente para a gente compreender bem o funcionamento, né, desse organismo vivo, e Cristo é a cabeça. E assim o corpo vai funcionar, né? Espera-se funcionar, sim, pela harmonia dos seus membros, e da mesma forma também deve funcionar a igreja como um organismo vivo. Quando vemos o ponto, a igreja como organização, e muitas vezes é um ponto que a gente o cristão muitas vezes não atenta, até porque a própria estrutura não ajuda a gente se ligar como funciona a igreja, a organização. A gente participa dela, a gente está envolvido nela, a gente serve ao Senhor nesse contexto, e muitas vezes não está apercebido, ou melhor, não percebe como as coisas acontecem, né? Eu, como cristão, eu penso, reflito e até oro, né? A gente ora pela liderança, muitas vezes a gente ora pelos personagens, mas não ora pela organização em si, para o seu bom andamento, para o seu bom desenvolvimento saudável, da caminhada da fé cristã, uma vez que a igreja, devemos entender que ela é a instituição mais importante da terra, né? É a igreja, não é multinacionais, grandes empresas, grandes instituições, poderes constituídos, né? A, B ou C, nada disso, porque se olharmos também para o princípio, ou melhor, para o ponto final da história, só a igreja, com Israel representado, estará um dia na eternidade. Já parou para pensar nisso? Mas vamos seguir aqui com o ponto, a igreja como organização. E alguns até acreditam que a igreja só existe na forma de organismo, e rejeitam toda forma de organização para ela. Obviamente isso é sem sentido, assim os que pensam sobre a igreja, né? Vai ficar muito complicado o seu funcionamento, seus órgãos e membros, a interdependência, essa coparticipação no funcionamento da igreja, né? Vamos pensar na igreja primitiva. Ela tinha uma organização? Tinha. Como funcionava, né? Seguia a liderança centralizada dos apóstolos, está lá em 16 de Atos 4 e 5, né? Porque diz o texto ali que quando eles iam passando pela cidade, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Esse é os primeiros momentos, os primeiros passos históricos da igreja cristã, narrada no livro de Atos dos Apóstolos pelo o médico Lucas. Diz também, os apóstolos doutrinavam a igreja, eram eles que ministravam a palavra à igreja. Por isso que Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí vai dando uma ideia do organismo vivo, funcionando, mas de forma organizada, né? Cuidavam também da parte administrativa, né? Porque Atos 4:37 nós vemos ali quando o Barnabé resolveu possuir uma herdade, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Quer dizer, era o desejo de ver o crescimento da causa, da obra, e naquele primeiro momento de comunhão tão original, né, digamos assim,
e a circunstância que a igreja foi surgindo, efetivamente de uma ação poderosa do Espírito Santo, e havia uma unidade sem precedente na história da igreja, que hoje, na verdade, não se observa como era naqueles primeiros momentos. Então também vemos que a liderança instituíam lideranças locais, né? A liderança que estava em Jerusalém, de onde parte o núcleo da igreja, digamos assim, a sede da igreja cristã era Jerusalém, mas eles também foram instituindo lideranças locais em outros lugares, né? Por isso que, assim como também houve necessidade de trabalhar o social e o espiritual em separado, para não misturar umas coisas com as outras, mas são atividades correlacionadas, né? Não podemos dissociá-las, né? E a gente vê aquele exemplo lá quando se separa os primeiros diáconos, né? Para cuidar desse aspecto mais social da igreja, para assistir os carentes, os necessitados, no contexto de igreja, porque ali já estava se formando uma comunidade. Em 15 de Atos também nós vamos encontrar que a igreja primitiva ela se reunia em concílios, e ali foi inclusive o primeiro concílio para discutir a questão do rito mosaico, né? A Assembleia de Jerusalém, ali houve e a sua decisão a esse respeito, né? Quem devia se circundar, por que não deveria se circundar? Porque a igreja estava vivendo um momento muito interessante, que era aquela transição, né? Do judaísmo para o cristianismo, e inclusive a gente vê o apóstolo Paulo como um ícone, um homem preparado por Deus para trabalhar toda essa transição, como também a liderança da igreja em Jerusalém, né? Então, precisamos, a essas alturas, quando estamos falando aqui de igreja organismo, igreja organização, precisamos distinguir a igreja organizada da institucionalizada, né? É perigoso quando se institucionaliza, né? De modo rígido, fechado, muito formalismo. Isso é perigoso para a igreja, porque pode atrapalhar, tolher a ação do Espírito Santo na igreja, porque se o Espírito Santo atua na igreja, a dinâmica é outra, a graça é outra, o poder é outra, a direção é outra, porque ele tem liberdade para agir, para operar. Não é só o homem liderando, mas é o homem também, o líder, o pastor, chamado ali sob a direção do Espírito Santo. É isso que a gente precisa entender nesse detalhe entre igreja organizada e igreja institucionalizada, né? A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo pode enrijecer e neutralizar essa dinâmica da igreja, né? Dentro da igreja. Uma igreja organizada também se mantém viva, agora uma igreja institucionalizada, ela pode encaminhar para a morte, porque vai estar cheio de decretos, cheio de normas humanas, e isso pode prejudicar a vida da igreja quando é diferente na ação do Espírito Santo. Então, o ponto 2 da lição nos traz aqui a igreja, um organismo vivo e organizado. Aí tem seu aspecto local e o seu aspecto litúrgico, né? Então, por isso que a gente encontra, né, as cartas escritas aos irmãos de Corinto, de Éfeso, Tessalônica, aos Colossos, a igreja de Colossos e assim por diante, porque a igreja tinha seu aspecto local estabelecido, existiam as igrejas locais devidamente organizadas geograficamente em cada localidade, né? No aspecto litúrgico, toda igreja possui uma liturgia, normas e um pastoreio, né? A organização, portanto, ela é necessária para a igreja viva, mantida com a decência e a ordem, né? Hábitos e costumes vão surgir naturalmente, só que, claro, a liderança de hoje tem essa preocupação. Nós também, cristãos, devemos ter esse cuidado de não deixar que os costumes se sobreponham à doutrina bíblica, mas a doutrina bíblica prevalece sobre os costumes, e a própria doutrina traz, né, instrução acerca dos costumes.
Ponto 3 da lição é o governo da igreja. Em diferentes modelos na história cristã. É uma oportunidade que a lição 6, dentro da eclesiologia, o estudo da igreja, nos traz para que a gente pense aqui rapidamente esses modelos de liderança ou de governo de igreja, né? Tem o episcopal, né, que é aquele que o governo da igreja tem uma categoria denominada de bispos supervisores, mas com o tempo o que aconteceu? O sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. É o exemplo mais claro que se tem na história de uma igreja de governo episcopal, centrada num governo de igreja, em que fica muito poder centralizado na mão de um para deliberações e decisões, embora exista lá também os outros membros que compõem aqueles conselhos, tudo mais, mas na verdade tem uma liderança centralizada. Tem o presbiteral, né? Que é encontrado já no Novo Testamento. E no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. As decisões eclesiásticas são agora aí colegiadas, né? E para aclarar melhor o que estamos colocando, ela é seguida pelas igrejas da Reforma e algumas igrejas pentecostais, mas na América do Norte, não no Brasil. Aí tem um sistema congregacional, que na verdade, vamos mais ser direto aqui por causa do tempo, é o sistema batista, porque tem a convenção batista, tanto estadual como nacional, e ali eles preparam, formam pastores, designam para uma igreja, e a partir daí aquela igreja vai elegendo ele ano a ano, né? Mas antes, esse pastor formado, ele passa por uma sabatina para poder aí, a partir daí desenvolver o seu pastorado, né? Dos núcleos, das filiais das igrejas batistas, né? Agora, o que tem de interessante nas igrejas batistas é que as igrejas locais, elas são autônomas, né? Nas suas tomadas de decisão, e não está sujeito a, digamos, a interferência que vem de fora, né? Isso é um exemplo que nós vemos aí, o modelo seguido pelos nossos irmãos batistas. E o governo da Assembleia de Deus brasileira, como é que funciona? É importante a gente entender, né? Inicialmente, reúne elementos episcopal e congregacional, né? Porque irmãos batistas que vieram do meio batista, que formaram a Assembleia de Deus no Brasil, nos seus primeiros anos, trouxe aquele modelo batista do aspecto congregacional dentro do governo da igreja, né? Mas aí nós, na verdade, era um sistema híbrido inicialmente, mas a partir de 1930 esse modelo sofreu modificações, né? Elementos do modelo episcopal foram somados à estrutura de governo, né? E aí como é que funciona hoje para a nossa compreensão acerca do governo da igreja, né? As igrejas afiliadas mantêm certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual. Ponto 2. As igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado, né? 3. A autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais, né? Nós temos a nossa igreja sede ali, a Assembleia de Deus, lá no Alecrim, né? E dali se delibera muitas decisões pela mesa da convenção, presidida pelo nosso pastor Martim Alves, e daí se faz toda a gestão administrativa do governo da igreja, que hoje nós conhecemos como a IEADER, né? E acontece também que em alguns estados essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais e a ela filiadas, né? Ou seja,
há estados que têm mais de uma igreja sede, e assim funciona mais ou menos no mesmo modelo que funciona a nossa EADERN. Então eu acredito que é importante a gente conhecer, né, esse modelo de governo de igreja, né, para que também oremos pelo seu bom andamento, pelo seu bom funcionamento, para o crescimento da causa do Evangelho, né, para a edificação do corpo de Cristo, que é isso que realmente nos importa nessa trajetória da igreja. Mas para concluir aqui, queremos abordar os seguintes pontos, né? O que é que nós vimos do estudo dessa lição sobre igreja, organismo e organização? É que nenhum modelo de governo eclesiástico é mau em si mesmo. Porém, como tudo que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. É por isso que muitas vezes a gente vê alguma deficiência em um ou outro governo de igreja. No que se refere ao modelo de liderança assembleana do Brasil, não comporta, digamos, o conceito rígido de episcopado formal, né? Porque estamos optando por uma certa autonomia administrativa e ministerial nos estados, né? E ao estudarmos sobre a igreja, organismo e organização, devemos aprender pelo Novo Testamento, né? Onde vemos a igreja primitiva como uma expressão de fé, convivência harmônica, sadia e frutífera, porque verdadeiramente ela estava sob a direção do Espírito Santo. É por isso que a gente precisa as lideranças, né? E a gente tem visto o esforço, né, da nossa liderança nesse sentido, de efetivamente contar com a direção do Espírito Santo na vida da igreja, no governo da igreja, e assim nós temos sido, de certa forma, apesar de nossas fraquezas e deficiências, mas temos sido bem sucedidos quanto à igreja organismo e igreja organização. É bem verdade que há outros pontos a se discutir, mas aqui não é fórum apropriado para que se visa aprimorar, né, digamos assim, o governo da igreja na sua organização, e que ideal é que a igreja de Jesus nesse mundo seja um modelo, né, de justiça social, de hombridade, né, que seja exemplo dos fiéis, e para também as instituições públicas e seculares. É isso que nós anelamos e devemos contribuir, né, nesse contexto de igreja organismo e igreja organização, né? Porque o pastoreio nunca foi fácil. Liderar é lidar com almas, ganhar almas, discipular almas, né? Pastorear almas nunca foi fácil. Essa missão que é de cunho espiritual e tem seus aspectos sociais. Assim, meus amados, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que nos concede de aqui estarmos para a ministração desta lição. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Amém.